Bom, meus amigos, boa tarde. Muita paz em nossos corações. Nós estamos aqui, nós que somos os tarefeiros do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui para a nossa reunião pública. Então, nós estamos saudando a todos os amigos, na certeza de que nós vamos ter uma tarde de muitas notícias boas, porque todo o conteúdo da doutrina espírita é uma boa notícia para todos nós. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir nesse instante a Mara Lúcia para ler a nossa página de abertura. A mensagem de hoje é a número 44 do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Ama-te mais. Certamente, não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Então, nesse instante, meus amigos, nós vamos, então, fazer a nossa prece, vamos nos ligar espiritualmente à equipe espiritual da nossa casa. Às quintas-feiras, está na coordenação a irmã Margarida e as suas tarefeiras. Então, nós vamos, nesse instante, sintonizar essa amiga querida, agradecendo a proteção, o amparo que nós temos recebido, bem como pedir para que, nesse instante, as irradiações estão sendo emanadas, nesse instante, por esse trabalho espiritual, possam alcançar os amigos que estão nas nossas imediações, as comunidades aqui próximas, os hospitais. Nós estamos pedindo, então, por todo esse conjunto de irmãos encarnados e desencarnados. E que nós também, nesta hora, possamos dirigir o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso querido e amado Mestre, guia de nossa vida, construtor deste imenso planeta, que, através de várias providências, através de vários companheiros, ele providencia para nós força, coragem e bom ânimo. Que, em nome de Jesus, em nome desses mentores espirituais tão queridos e amados, que nós, então, possamos iniciar o nosso encontro desta tarde. Graças a Deus. Hoje, então, nós vamos apresentar, né, nossa companheira Thelma Cerqueira, que vai desenvolver o tema Renovação pela Educação. Então, Thelma, o nosso abraço, a nossa vibração, e nós vamos estar aqui acompanhando com muita atenção e elevo a sua conversa. Obrigada, Darcy. Boa tarde a todos. É sempre uma
uma bênção nós estarmos com a oportunidade do estudo. Eu vou aqui compartilhar a nossa... Hoje nós estamos com a responsabilidade de conversarmos a respeito de mais uma das nossas mensagens trazidas pelo companheiro Pedro de Camargo, que é conhecido como Vinícius, e ele traz nesse livro tão rico que foi estudado no nosso mês de outubro, né, falando sobre educação. E eu gostaria de ter assim 2 minutinhos para falar de Pedro de Camargo, porque o livro dele é muito atual, está aí a foto dele, né? Ele, quando trouxe essa obra, essa foi uma das primeiras obras, ele, quando trouxe essa obra, foi em 1976, e a FEB editou, juntamente com outros que vieram depois, né? Que são conhecidos também, o mestre Nas Pegadas do Mestre, Na Seara do Mestre, Na Escola do Mestre, tudo visando esse tema, a educação. E ele foi considerado o apóstolo da educação. Ele deixou, na verdade, um legado, porque quando nós começamos a ler, a estudar as mensagens dos livros de Vinícius, todos os livros dele, que vem trazendo sempre a figura de Jesus, mostrando o mestre, né, como educador, então a gente vê que ele nos deixou um legado. São conhecimentos através de artigos, de estudos que foram publicados, né, pela FEB, na Revista do Reformador. Então, é um legado. E nós estamos, então, assim, muito agradecidos de estar, mais uma vez, compulsando uma de suas obras. Então, hoje, nós vamos dar continuidade às mensagens que estão sendo estudadas, já estudamos algumas, desse livro Mestre na Educação. Ele aí está com uma cara nova, né, bonita, o meu ainda é antigo, e ele vem trazendo, nessa lição que nós estamos com a responsabilidade de refletir, ele vem trazendo o tema renovação pela educação. E ele começa a sua mensagem, nós aproveitamos toda a mensagem de Vinícius e vamos estar correlacionando com Kardec, que anda lado a lado, e espero que nós possamos aproveitar bem essa mensagem. Então, ele vem nos dizendo que estudar, educar, é tirar de dentro para fora, e não introduzir de fora para dentro. Como assim, o conhecimento geral já foi entendido assim, né? Que a educação vinha através dos professores para o aluno. O aluno recebia o conhecimento através dos professores. E esse entendimento é bem moderno. Nós vamos entender ver também que não é um conceito do Vinícius, da doutrina espírita, mas é um conceito que está nos dicionários. Então, já é um conceito admitido assim de forma unânime, né? Que está vindo em torno, né, desse progresso que nós sabemos que acompanha a humanidade. Então, educar é tirar de dentro. Quando nós pensamos tirar de dentro, é porque existe algo, né? Existe o quê? Uma bagagem, segundo nós já entendemos que a doutrina espírita vem nos trazer, nós somos detentores de uma bagagem, todos nós. E aí, nós fomos ver a origem desse verbo educar, que ele tem origem do latim, educere e educare, que quer dizer, que significa conduzir para fora, direcionar para fora, extrair para fora. O quê? Algo que aquele ser traz dentro de si, né? Então, sugere esse fluxo de dentro para fora.
chamando a nossa atenção para a função individual, né? Aí é individual, a gente tem que prestar atenção nesses termos, porque essa definição aí não foi trazida por Vinícius, isso está no dicionário. Função individual do aperfeiçoamento. Então, cada um de nós tem essa bagagem, né? E para a Pestalozzi, já era entendido, né, através do seu método, de todo o conhecimento que ele trouxe, educar, ele diz que é o desenvolvimento natural, progressivo e sistemático de todas as faculdades inerentes ao ser imortal, ao espírito, né? Então, Vinícius começa a sua página dizendo que todos nós, independente do nível evolutivo, independente da raça, independente da cultura, independente de qualquer adjetivo que nós possamos encontrar, diz Vinícius ali, todos nós. E a gente sabe que Deus é misericordioso, então ele dotou todos nós, né? Então, todos nós somos possuidores em estado de latência, poderes e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir o objeto da educação. Então, esses poderes e essas faculdades, elas são nossas, elas são doações do nosso Pai Criador, né? Ela pertence ao Espírito, cada um de nós tem a sua bagagem, que nós sabemos que é adquirida ao longo das nossas experiências, né? Então, essa bagagem que vai constituir o objeto da educação, ou seja, tirar de dentro e trabalhar essa bagagem, direcionar, né, essas faculdades, orientar essas faculdades. E é aí que entra o papel da educação. Também nós sabemos que, na atualidade, várias pesquisas existem, estudam a inteligência emocional. Está aí o Daniel Goleman, né, que trouxe, assim, há alguns anos atrás, aquele livro que vem estudando a inteligência emocional, nos afirmando que algumas habilidades que nós pensávamos, nós nem imaginávamos, podem ser desenvolvidas, né? Por exemplo, a fé, a bondade, são habilidades que pertencem a essa inteligência emocional. E ele fala, inclusive, das inteligências múltiplas. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 72 em diante, nós vamos encontrar o que Kardec, quando ele estuda sobre a inteligência e o instinto, nós vamos encontrar lá uma afirmação dos espíritos dizendo que a inteligência é atributo do espírito. E, através das questões subsequentes, nós vamos entendendo que ela é faculdade própria de cada ser. Isso constitui uma individualidade, que todos nós sabemos que o espírito é individualidade, e essa inteligência constitui essa individualidade moral, ou seja, essas faculdades, esses poderes que são desenvolvidos através da inteligência. Então, estudando sobre essa questão, né, do desenvolvimento da inteligência, nós temos algumas questões, que depois até podemos dar, que são várias, que Kardec estuda, né, a partir dessa que nós citamos, para nos dizer, e vem dando o entendimento ali, nós vamos aprendendo com ele, que o uso da inteligência dá ao espírito consciência de si mesmo, até chegar ao pleno domínio do livre-arbítrio. O que isso quer dizer para nós? Que, a partir da inteligência, o espírito constrói a sua caminhada, desenvolve os seus atributos, vamos dizer, as suas faculdades, as suas habilidades. Ele consegue obrar, ele consegue desenvolver através da inteligência, até ele atingir o domínio do livre-arbítrio, né? Mas nós trouxemos aqui essa escala, que nós gostamos muito, ela é do livro do Martins Peralva,
aonde ele mostra o seguinte. Aqui, olha, no instinto, aonde o princípio, o elemento, né, espiritual, o princípio inteligente está no patamar do instinto, ele só tem ali a sensação, a percepção, né, que a gente nota isso nos minerais e nas plantas. A partir do momento em que ele alça voos ao patamar da inteligência, que se torna princípio inteligente do universo, elemento inteligente do universo, né, que é o espírito, ele adquire a inteligência, dada por Deus, atributo do espírito. E aí é o ponto culminante onde o espírito adquire a condição de caminhar, de alçar voos para frente, para o alto, né? Conforme nossos amigos espirituais nos dizem. Tudo partindo da onde? Da inteligência. Então, fica bem claro para nós que Deus nos dotou desses atributos para nós nos enriquecermos, para nós evoluirmos. Mas o Vinícius vem nos trazendo uma consideração, que quando a inteligência não é utilizada no foco de caminharmos para frente, para cima, né? Para o alto, ela é utilizada de maneira que vem causar circunstâncias difíceis, danos, né? E situações muito complicadas para todos nós. Então, ele diz que a inteligência, atendendo aos reclamos egoístas, constrói sobre a areia. O que quer dizer isso? E ele esclarece para nós. Ele diz que as obras que não oferecem estabilidade, segurança, ruindo a cada passo sobre o fragor das paixões desencadeadas, ou seja, as obras que são construídas, né, sobre os interesses pessoais, visando o bem-estar individual, elas são construções na areia. Né? O que acontece com a construção na areia? Ela cai, né? Ela vai à ruína. Então, ele disse para nós que os tratados, os convênios, os pactos e ajustes jamais solucionarão o problema da paz internacional, ou seja, da paz do mundo, da paz das nações, da paz do orbe, tampouco aqueles de ordem social que nós vivenciamos nos nossos países, nas nossas cidades, como o pauperismo, que é a pobreza, né? A miséria, o desemprego, a orfandade, o vício, o crime, porque todas essas questões nós buscamos soluções. Mas ele afirma aqui, né? E nós temos que concordar com ele, porque isso está dentro dos parâmetros, dos fundamentos doutrinários, e ele diz que isso jamais vão solucionar o problema do bem-estar, do bem-estar social, do bem-estar no sentido geral para o homem. Por quê? Aí nós vamos ver. Nós sabemos que o mundo está enfrentando desafios muito grandes, né? O mundo está conturbado. Mas esses desafios não são de agora. Esses desafios já vêm de alguns séculos. E esses desafios, eles são comuns a todos nós, por quê? Porque nós estamos no momento de transição. Esse momento de transição é dito há muitas décadas, nós já ouvimos através do Dr. Bezerra, através das palestras do Divaldo, nas mensagens do Dr. Bezerra, da Joana de Ângeles, né? Que vem falando desse momento de transição. O que é um momento de transição? Um momento de mudança, um momento onde está se fazendo alterações. E a gente vai ver, no decorrer da nossa conversa, que esse momento já vem mesmo de alguns séculos, de muito tempo. Então, a proposta da doutrina espírita, para essas situações que Vinícius traz aqui, dizendo para nós que os pactos, os ajustes, não tem jeito, não tem solução, não vão dar solução, a doutrina espírita vem afirmar para nós que é na educação que está a solução.
Então, Kardec, lá no comentário da questão 917, ele fala numa nota que a verdadeira educação das gerações é a chave para o progresso moral da humanidade. Então, nós temos que entender que esse processo ele já está sendo feito há muito tempo, de pouco a pouco, né? Embora, em alguns momentos, nós passamos a visualizar esse período dando maior ênfase, porque é necessário, muitas vezes, para chamar mesmo a atenção da humanidade. Numa mensagem anterior, o Vinícius vem dizendo aqui que isso tudo, ele fala aqui na mensagem 10, ele fala assim, na maneira de conduzir a obra da educação está a chave do problema, cuja solução o momento atual da humanidade reclama. Então, esse momento atual, por exemplo, que nós estamos vivenciando, é um momento onde vem nos chamar a atenção para algo que nós ainda não percebemos. Então, ele mostra para nós a diferença entre instrução e educação. E ele fala que a educação abrange a instrução, tudo bem, mas não pode haver instrução desacompanhada de educação. Por quê? Porque a instrução ela vai se relacionar com o intelecto, e a educação com o caráter, com a bagagem do ser imortal, com a bagagem espiritual de cada um de nós, né? Então, nós vamos encontrar lá no livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec traz para nós, no item 9, no capítulo 5, a seguinte frase: a Terra está sofrendo uma crise de crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. Se vocês não sabem ou não lembram, o livro Céu e Inferno ele foi publicado por Allan Kardec em 1868. E Kardec já traz isso aqui. Olha só, a Terra está sofrendo uma crise de crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. Então, ele já naquela época ele detectou isso. Então, há quantos séculos, né? Há quantos anos nós estamos ouvindo essas questões? Só que tem um momento onde se acentua um pouco mais, né? E aí ele fala o seguinte, nesse mesmo capítulo, que as desordens atuais, que tanto nos assustam, parece que está falando hoje, né? São os prenúncios de uma nova ordem, que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Então, nós estamos nesse processo. A Terra está num processo de transição, porque é necessário essa crise de crescimento para quê? Para que ela se eleve numa escala maior, mais acima, na escala dos mundos. Então, tudo progride, os espíritos progridem, os mundos progridem, tudo está em movimento na obra de Deus. Mas a humanidade está aceleradamente distraída. Por que a humanidade está distraída? E se nós formos ver, ela está distraída há muito tempo, né? Porque a vigência do orgulho e do egoísmo em todos os níveis, tanto do individual quanto do coletivo, está aí presente. Esses dois elementos que são detectados pelos espíritos, que os espíritos nos dizem que é a chaga da humanidade e é o início de todos os males. É aí que está a causa de todos os males. E como é que nós sabemos disso? Pelas manifestações cruéis de preconceitos que a gente vê, preconceito racial, preconceito religioso, preconceito em todos os âmbitos, não é? Atitudes de agressividade no nosso momento, e sempre existiu esses períodos, né? essas situações, desrespeito inenarráveis que nós vamos perceber, é dos jovens para os idosos, é dos jovens para com os professores, é das pessoas para com as pessoas, é de filhos para com os pais. Então, esse desrespeito que nós não
não conseguimos contabilizar, porque ele é fato. Posturas de desamor em todos os âmbitos, competições mesquinhas, desprezo aos princípios da boa convivência, tudo isso por quê? Por causa do materialismo, por causa do interesse pessoal. Porque quando nós dizemos materialismo, não é só apego às coisas materiais. O materialismo são todas essas ações que nos distanciam das verdades espirituais, que nos distanciam do ser imortal que nós somos, né? Do espírito imortal que nós somos. Então, isso aí é tudo registrado. Por quê? Porque o egoísmo ele impera fortemente ainda nas nossas almas. Então, Vinícius vem dizendo para nós que o egoísmo tem as suas raízes mergulhadas nas profundezas do nosso passado. Se a gente for ver lá os tempos de Jesus, esses filmes que são trazidos, por sinal muito bons, que vem trazendo, vem contando episódios do tempo de Jesus, né? Alguns até são muito bem feitos, nós vamos ver que ali impera o egoísmo, né? Na época que o Livro dos Espíritos surgiu, o egoísmo dominava os corações. Hoje, nós sabemos que continua, o quadro não mudou muita coisa. Então, Vinícius vem dizendo para nós que tem as suas raízes profundas mergulhadas no nosso passado, requerendo, por isso, grande soma de esforços para a sua erradicação. Então, esses esforços é o que ele fala aqui na mensagem que nós citamos aqui, a mensagem 10, que ele diz, pede solução, né, buscando, reclamando da humanidade. Então, é um esforço que nós vamos entendendo que individual, porque nós não vamos conseguir trabalhar o egoísmo nas almas, nos corações alheios. Nós temos que trabalhar em nós. Então, Vinícius vem dizendo ainda que os homens porfiam em acoroçoá-lo, de vez que a inteligência, muito amanhada, sem o controle do sentimento, fornece ambiente e terreno propício à sua expansão, cada vez mais acentuada. Então, o que ele diz aqui? Os homens, em vez de combater esse egoísmo, eles sustentam. E sustentam por quê? Porque a inteligência, sem o controle do sentimento, ou seja, a inteligência, só o saber, sem o sentir, não acontece nada, né? Não torna os homens melhores. É uma educação de superfície, é um sentimento de superfície, porque aí visa sempre a individualidade de cada um num olhar egóico, né? Então, Kardec, ainda lá, agora no livro Obras Póstumas, aliás, no Céu e Inferno, ele fala: a ausência da responsabilidade moral e as deficiências na tarefa educativa geram os grandes problemas sociais, que são esses problemas aí que nós estamos vendo, né? E voltando lá naquela mensagem que nós citamos, no item 9 do Céu e Inferno, ele fala: considerando-se o aluvião de indivíduos lançados na enorme população, sem princípios, sem freio, entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Então, é isso que Vinícius chama a atenção. Então, o ser imortal ele não pode viver a esmo. Ele traz uma bagagem, mas essa bagagem ela tem que ser direcionada, trabalhada, né? Então, com a chegada dessa pandemia inesperada, o que a gente está vendo? Agora, nem tanto, mas no início, não sei se vocês se lembram, né? Quando começamos a ter que conviver entre família, houve muitos noticiários de pessoas que não estavam conseguindo conviver com seus próprios filhos, né? Por quê? Nós perdemos esse contato, nós estávamos perdendo esse sentimento de uns para com os outros no próprio lar. E é certo que ainda não está totalmente trabalhado isso,
mas foi uma forma de chamar a atenção. Hoje, nós nos sentimos forçadamente limitados dentro dessas paredes e forçados a conviver, né? Conviver uns com os outros, a traçar novos parâmetros dentro da convivência. Aqueles irmãos que não se davam passaram a descobrir aquele amigo que está ali, porque naquele momento é o irmão que está fazendo companhia. Pais começaram a perceber o progresso dos seus filhos, foi convidado a estar mais próximo, mais juntos. Então, tudo isso com essa chegada inesperada desse momento, nos convidando o quê? A olhar para dentro. E é certo que nós vamos ver que, no final de tudo isso, já lá se vão ser 8 meses, né, praticamente, e nós sabemos que dentro de 8 meses não é possível conseguir um progresso muito grande, mas já houve algum toque, já houve alguma forma de nós começarmos a olhar para dentro, a ver o que é importante, a valorizar os valores da alma, a valorizar o abraço, a valorizar o olhar. Agora a gente sai de máscara na rua, nós sorrimos com os olhos. Então, isso tudo é um toque da espiritualidade amiga, né? Certamente para nos despertarmos. Isso não é castigo, nem aviso, e também não é ameaça. O que deve ser isso? Por que nós estamos passando isso, por esse momento? Consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito, que não foi Deus que agiu assim, foi o resultado das nossas ações, das nossas indiferenças, das nossas alienações espirituais, que criaram esse momento que, de certa forma, está sendo, para uns, preocupante, mas para outros, muito bom momento, porque ele está nos fazendo perceber pequenos detalhes que nós, na nossa correria, na nossa vida do dia a dia, não estávamos dando conta. Então, Vinícius vem falar para a gente, ele usa essa expressão, o inigualável educador de Nazaré, nos ensinou que só há um pecado e uma virtude. Que pecado? Pecado a gente pode traduzir aí por erro, né? Que é o egoísmo, e a virtude é o amor. Seja na esfera do mal ou na esfera do bem, esses 2 elementos que vão estar dando esse efeito, o egoísmo e o amor, né? Quando essa mulher chega lá para Jesus, Jesus a atende com todo o amor, com todo olhar de compaixão, sabendo que ela trazia ali no seu íntimo essas virtudes, essas faculdades, esses poderes, enquanto que aqueles homens que agiam pelo egoísmo, não é? Cada um com seu personalismo, estavam ali, não encontraram guarida naquele momento. E o que acontece? Quando Jesus começa a escrever na areia, eles se afastam. Então, nós vamos ver aí esses 2 elementos sempre agindo a favor ou contra nós. Quando Jesus encontra com Zaqueu, né, que Zaqueu sobe naquele sicômoro, e Jesus diz para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E Zaqueu, todo feliz, ele desce da árvore, vai para casa, coloca a melhor louça, os melhores pratos, o melhor tapete para Jesus, e Jesus não percebe nada daquilo, ele simplesmente entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu começa a se justificar. Por que ele agia mal? Porque na sua consciência ele sabia que ele agia erradamente. Então ele promete a Jesus que iria multiplicar 4 vezes a quantia que tinha cobrado a mais daquelas pessoas. E Jesus fica feliz, diz para ele, hoje entrou a salvação nesta casa. Salvação de quê? Entrou a consciência de que ele despertou. Ele saiu daquele estado adormecido e ele despertou, porque esse é o progresso. O progresso, quando nós dizemos, o aprimoramento é o despertar do espírito.
quando nós acordamos e percebemos que somos detentores de potencialidades que Deus nos dotou para nós caminharmos para a frente. E essa foi a pedagogia de Jesus ao tempo todo, né? Ele nos trazendo, utilizando dessa pedagogia de amor, que vem valorizar o indivíduo como aquele ser ali central daquele cenário, né? O protagonista daquele processo, estimulando o quê? A transformação moral. É o que todo educador deve fazer, né? Estimular a transformação moral, estimular a tirar de dentro essas capacidades e habilidades que todos nós trazemos. Então, Kardec, naquela mensagem ainda em Obras Póstumas, ele vem dizendo para nós que a questão essencial da educação espírita é a educação moral. Sem educação moral, nós não conseguimos uma educação, né, perfeita, porque seria uma educação de superfície, e dificilmente os indivíduos se transformam em pessoas de bem com uma educação de superfície, ou seja, uma educação de fora para dentro. É um conhecimento, é uma instrução, aquilo não trabalha o ser, aquilo não forma os caracteres, como diz Kardec, na questão 685. Então, nós vemos aí que Vinícius está lado a lado com Allan Kardec, e ele afirma que todas as perturbações sociais de caráter nacional e internacional, veja bem que ele fala isso em 76, e hoje nós estamos vendo aí, né? O mundo está conturbado, a crise está abrangendo a todas as nações, toda a Europa, toda a América, né? Estamos vivenciando essas perturbações sociais, que são fenômenos acidentais, segundo ele, revelando um estado mórbido. O que é um estado mórbido? Um estado doentio, geral e permanente, que ainda não foi focalizado pelos bisonhos terapeutas, que ele chama, que rodeiam o leito da extenuada enferma. A extenuada enferma é a sociedade, é a nossa humanidade no momento. Então, os bisonhos terapeutas são aqueles terapeutas que não têm conhecimento, que não têm preparo para lidar com aquela enferma. Então, a enferma está extenuada, e os terapeutas ali, em volta, sem saber o que fazer, né? Por falta de desconhecimento, de conhecimento. Então, ele vem nos dizendo que só a educação, sob o seu aspecto harmônico, congruente, devidamente compreendida em sua finalidade, ou seja, a educação não é a educação de saber sentar-se à mesa, de estar bem dentro da sociedade, mas a educação dos valores morais, né? Só essa educação conjurará as nossas velhas e debatidas questões. Então, essas questões são muito antigas. E ele continua dizendo que a nossa sociedade é uma enferma, entregue nas mãos de curandeiros charlatães, que se preocupam em combater os sintomas, visando com isso impressionar a doente, cujo estado se agrava continuamente. Então, é aquele médico que chega lá ao paciente, ele sabe dos sintomas, é falado para ele quais os sintomas que o doente está vivenciando ali, e ele receita remédios, mas ele não vai na causa da doença, ele não vai lá no foco da doença. Então, ele não vai, ele quer combater os sintomas, mas ele não trata aquele doente nas questões mais profundas, né? Então, Vinícius vem dizendo que qualquer outra medida não passará de paliativos aleatórios e estéreis, conforme os fatos vêm demonstrando cabalmente. Nós não precisamos de citar, porque todos nós sabemos que os fatos atuais de uns tempos para cá estão aí mostrando que realmente a nossa sociedade se encontra doente moralmente, né? Então, a moléstia, no entanto, vai se definindo cada dia. Por quê? Porque a doença não foi combatida na sua causa. Então, cada dia essa doença mais evidencia. Então, Vinícius diz que trata-se da lepra da alma,
assinalada pela insensibilidade moral que caracteriza o homem deste século. O que é lepra da alma assinalada por insensibilidade? Qual é o nome disso? Egoísmo, né? É o egoísmo, filho do orgulho, que está aí nos nossos corações, presente nas nossas vidas, presente e caminhando lado a lado, sendo manifestado a todo instante. Então, Vinícius vem dizer para nós: eduque-se o sentimento, cultive-se a ciência do bem, que é a ciência do coração, e ver-se-á a moléstia decrescer e a enferma entrar em franca convalescência. Então, nós colocamos essa foto aí das menininhas, né? Além de ser lindinhas, a gente vê que a gente começa a trabalhar o sentimento desde tenra idade, se possível, desde a barriguinha, como o Darcy gosta de falar, né? Porque é ali que nós vamos trabalhar o cerne da questão. Mas nós, adultos, não estamos isentos de trabalhar esses sentimentos, porque é claro que é mais fácil nós trabalharmos uma plantinha na sua tenra idade do que trabalhar um coqueiro já adulto, né? Nós vamos ter mais facilidade para trabalhar com uma criança, trabalhando, educando o sentimento, falando de Deus, falando do amor, do bem, desenvolvendo para que essa enferma receba ali as suas gotas homeopáticas que vai lhe proporcionar a cura, porque essa cura vai ser proporcionada um dia, tenha certeza disso. Então, nós nos lembramos da proposta da doutrina espírita, que diz lá o Espírito de Verdade: amai-vos e instruí-vos. Então, o amai-vos está ligado aqui ao sentimento, o instruí-vos ligado ao conhecimento. O sentimento e o conhecimento, eles têm que andar juntos. Esse é o processo educacional proposto pela doutrina espírita, aonde nós vamos educar no sentimento ao mesmo tempo que vamos nos educar recebendo o conhecimento. Então, eles vão andar lado a lado. E Allan Kardec vem completar esse pensamento, que ele diz que, assim, dessa maneira, nós teremos homens que sabem e homens que sentem, porque só saber não quer dizer que o ser está educado, porque nós temos que trabalhar o sentimento, né? Foi isso que nós estamos vendo. Então, o saber aliado ao sentimento, indivíduos moralizados, indivíduos humanizados. Isso já está acontecendo, gente. Isso já está acontecendo. A humanidade não está perdida, apesar de estar doente. Não é um caso perdido, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, né? Quando nós falamos em homens moralizados e humanizados, nós nos lembramos ali que nós temos que estar atentos, porque é muito comum nós encontrarmos uma pessoa muito culta, com muita capacidade, com muita instrução, mas pouco educada em termos de valores morais. É aquele profissional que é PhD, que tem um preparo muito grande, mas ele não tem o sentimento, ele não tem a sensibilidade, ele não tem a fraternidade, ele não desenvolve a solidariedade. Então, é preciso educar o sentimento para nós chegarmos a esse saber, homens que sabem e homens que sentem. E ainda o codificador vem dizer para nós que, quando nós falamos em educação, não se trata dessa educação que tende a fazer homens instruídos, é o que nós acabamos de falar, mas a educação que tende a fazer os homens de bem. Então, é a educação do espírito imortal. Essa educação que a doutrina espírita prima em trabalhar. E quando nós tomamos conhecimento dos fundamentos doutrinários da doutrina espírita, nós vamos nos deparando com essas questões e vamos nos sentindo envolvidos no trabalho do esforço pessoal, individual, para chegarmos aí, né? Então, Vinícius vem dizendo para nós que educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, que nós precisamos dessa aquisição,
mas como, especialmente, na formação e consolidação do caráter. O que é o caráter? Né? Nós já falamos, a bagagem espiritual que nós trazemos, a bagagem de cada um, individual de cada um. Então, essa consolidação, nessa formação. E aí Kardec vem desenvolver aquela frase, aquela expressão que ele diz, né? Educar é formar, né? Desenvolver os caracteres, formar hábitos. Então, essa é a consolidação do caráter. Por quê? Porque nós sabemos que o espírito precisa ser cultivado, o espírito imortal precisa ser cultivado como um campo no seu arado, né? Que está ali sendo trabalhado aos poucos, num trabalho intenso. Então, toda a riqueza futura vai depender desse labor, desse trabalho hoje de cada um de nós, que vai nos granjear muito mais do que os bens terrenos, do que as questões materialistas nos oferecem, que é a nossa elevação gloriosa. Mas é preciso cultivar esse campo, e todos nós somos esse campo, né? Todos nós devemos trabalhar nesse labor contínuo, atual dos nossos corações. E Vinícius vem, já estamos quase no finalzinho da mensagem, onde ele fala para nós, urge, tem pressa, né? Urge dar essa orientação ao problema educacional. A renovação do caráter depende da renovação dos métodos, dos processos educativos, né? Nós vimos aí a definição de educar, já é uma modificação, já é uma renovação. Por isso, nós afirmamos que esses processos eles já estão sendo trabalhados. É lógico que Jesus está à frente desse trabalho, né? E cabe ao Espiritismo a nobre e grandiosa missão, ou seja, iniciar esse trabalho fundando colégios, ginásios, educandários. Vinícius disse isso em 76, e ele certamente tinha muitos sonhos, né? Nós sabemos que existe já um colégio, que é o colégio lá em Minas Gerais, né? O colégio onde faz a educação do espírito, fundado lá pelo Eurípides Barçanufo, que já é um trabalho de mundo de regeneração. Mas é claro que essa proposta aí do Vinícius não vai ser para agora. A gente sabe que isso não vai ser agora, porque isso vai ser um trabalho que vai se efetuar lá no mundo de regeneração. Mas ele está começando. Então, é preciso, ele fala, produzir uma geração nova através desses novos processos, essas metodologias, né, que vêm desenvolver esses processos educativos do espírito. Ou seja, uma geração cristianizada, opondo-se de Sartre à velha escola, que já está ficando para trás, que se esforça em submeter, ou seja, sufocar os germes do renovamento. Ele usa essa expressão, ele traz umas expressões novas, que quer dizer aí renovação mesmo, né? Mas ele usa assim. E esses projetos, conforme nós vimos, eles já estão sendo desenvolvidos. Vocês devem estar percebendo, todos nós, né? Porque o bem ele atua com muita delicadeza, né? Então, esses projetos renovadores, eles já estão acontecendo no nosso tempo. Jovens que se empenham em grandes propostas. Essa foto aqui ela é de um grupo de Comerge. A própria Comerge já é uma proposta dessa, né? E que nós sabemos que foi trazido esse projeto para iniciar esse trabalho, né? E ele já está sendo desenvolvido. Mas existem outras propostas. Essa semana, eu não sei se quem acompanhou, no Jornal da Tarde, foi trazido uma notícia maravilhosa. Um jovem, lá dos seus 30 anos, formado e médico, ele criou uma ONG, que começou com 30 amigos dele, hoje já conta com 300. E eles saíram em uma expedição de médicos para a Amazônia. E debaixo de uma árvore imensa, eles formaram ali um
um grande, como se fala, um ambulatório, onde tem todas os profissionais que estão juntos ali, desenvolvem as suas especialidades, né? Nesse momento aí, nós escolhemos essa afirmação, esse depoimento dessa jovem, que diz aqui a reportagem: para a jovem médica, estar no meio da Amazônia e ajudar as pessoas a melhorar a saúde dos olhos é recompensador. Ela é oftalmologista, então eles estão fazendo óculos para aqueles que não enxergam bem, estão operando catarata, estão atendendo tanto idosos quanto crianças, quanto gestantes. E ela diz o seguinte: é uma sensação muito boa e muito gratificante. A gente sente a essência da nossa profissão. O que mais vale a pena é o que o paciente fala depois, o agradecimento. Fica a sensação do dever cumprido. O que é isso, meus irmãos? É homens que sabem e homens que sentem, que Kardec acabou de nos falar, não é? Então, essa proposta ela já está sendo feita. Temos muito trabalho maravilhoso que está dando os prenúncios desse mundo melhor, desse mundo de regeneração. E nós também nos lembramos dessa grande organização que é a Fraternidade Sem Fronteiras. É claro que existem os Médicos Sem Fronteiras, existem outros grupos, mas esse rapaz, o Wagner Moura, ele é espírita, ele teve um chamado na vida dele para desenvolver. E ele começou a receber os voluntários, e quem gostava do projeto ia com ele para a África, desenvolvia um trabalho imenso, imenso. E eles atendem pessoas que vieram da Venezuela, naquele problema de refugiados. É um trabalho maravilhoso, lindíssimo. E agora eles estão com um novo projeto, e nós ficamos muito felizes. Essa semana, Darcy colocou um vídeo mostrando todo o projeto que está sendo construído, que está sendo elaborado lá na Rua do Senado, 52, no Rio de Janeiro, mostrando para nós vermos de perto esse trabalho que vem mostrar esses homens que sabem, homens que sentem, vem mostrar a sensibilidade, vem nos mostrar o sentimento quando eles se disponibilizam a atender as pessoas de rua, como se fosse a casa do caminho, a quem chegar, com muita dignidade, com muita limpeza, com muita organização. Então, meus amigos, isso é para nós ficarmos muito felizes, porque a educação, através da renovação, ela já está nos nossos dias, ela está presente, basta que nós tenhamos olhos de ver. Então, Kardec vem falar para nós assim, que o Espiritismo não cria a renovação social. Quer dizer, não é o Espiritismo que cria a renovação social. Não é todos nós que vamos, toda a humanidade vai se tornar espírita. Malu, não estou ouvindo nada. Mas vai acontecer a madureza da humanidade. Ou seja, nós estamos no processo, nessa crise de crescimento, aonde nós estamos nos melhorando, onde nós estamos começando a entender o objetivo da nossa encarnação. Então, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. E Emmanuel vem nos dizendo para nós, lá na questão 108 do Consolador, onde é perguntado a ele onde está a base mais elevada para os métodos de educação. E ele responde que as noções religiosas, com a exemplificação, é um detalhe bem importante, né? A exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família, colocando aí sobre nós, sobre as nossas mãos, sobre os nossos ombros, a responsabilidade da família. Espíritos estão chegando para o nosso lar, através dos netos, dos filhos, dos netos, das gerações que
continuam a caminhada, estão chegando muito capacitados intelectualmente, mas que precisam de serem educados, que precisam de trabalhar esses fatores, esses poderes, essas capacidades que trazem de tantas experiências que já vivenciaram. E nós estamos à frente de uma grande responsabilidade. Mesmo que nós não sejamos pais nessa reencarnação mais, ou mães, estamos à frente com os nossos netos, com os filhos dos nossos filhos, ou aqueles que participam da nossa vida, buscando o que nós podemos doar. E nós encontramos aqui em Eclesiastes 30, versículo 7, dizendo assim: aquele que estraga seu filho com mimos terá que pensar, tratar, né, as suas feridas. Então, meus irmãos, é uma tarefa bem difícil, a tarefa de receber esses espíritos que estão chegando nas nossas famílias, com os nossos amigos, convivendo conosco na evangelização, convivendo conosco de uma maneira que o que nós podemos dar a esses companheiros. Então, nós precisamos ser cuidadosos com o excesso de carinho, na satisfação indiscriminada de suas vontades. Nós colocamos isso aqui porque nós queremos contar uma pequena história. Já estamos terminando, mas vamos dar tempo de contar essa pequeno caso trazido pela Célia Diniz. Célia Diniz foi aquela moça que mora lá em Pedro Leopoldo, amiga de Chico Xavier, frequentou o Centro Espírita de Chico Xavier, foi criada junto dele, e que foi motivo de ser a peça principal do filme que deu origem àquela história das mães de Chico Xavier. É a Célia Diniz que perdeu o filhinho em tenra idade da infância dele, né? Então, ela nos conta, numa das suas palestras, que foi levada até o Chico uma mãe muito queixosa e desesperada, né? Muito triste, muito lamentosa por seu filho, que ela não conseguia entender o motivo que ele tinha se matado. Ele se mata aos 12 anos de idade. E essa família é uma família muito rica, e Chico conta isso para a Célia de maneira muito particular, porque ela passa a ser orientadora, conselheira dessas mães que perderam seus filhos. Então, Chico conta que essa mãe chega desesperada para ele, e ela diz que quero saber por quê, eu não consigo entender por que meu filho se matou. Ele tinha tudo para ser feliz, eu dava de tudo para ele, eu coloquei nos melhores colégios, ele estava estudando nos melhores colégios, ele tinha de tudo, era só pensar que ele já estava nas suas mãos. E ele se mata. E eu quero saber por quê, eu não consigo aceitar. Nisso, o espírito do menino estava ali, à frente da sua mãe, do lado de Chico Xavier. E ele dizia, ainda todo ensanguentado, né, porque ele se mata com um tiro, e aí ele fala de uma maneira desesperada. Diz para ela, fala para ela por que eu me matei, conta para ela. Eu não conseguia viver mais porque ao lado dela, porque ela me permitia de tudo. Ela não me dava limites. Eu combinei com ela antes de reencarnar que ela iria me ajudar a frear as minhas tendências, e eu preferi morrer do que novamente falir. Uma situação super delicada, porque a gente sabe que essa forma de sair da vida não é de maneira nenhuma uma forma adequada, é um sofrimento muito grande. E Chico, enquanto que, naquele período que ele iria trabalhar esse menino, conversar com ele, mas ele não podia deixar que aquela mãe sentisse mais essa dor. Então, ele aconchega aquela mãe nos seus braços e dá-lhe um grande abraço enquanto o menino é retirado dali e sendo atendido.
Então, nós estamos contando isso porque os próprios espíritos que estão encarnando, com essa capacidade grande, com essa inteligência trabalhada, que muitas vezes sabem mais do que nós, parecem saber mais do que nós, eles precisam de nós para traçar os seus limites, para educá-los com amor, para que eles não venham a falir. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, nós precisamos estar atentos às questões do educar, não é? Então, nós não podemos criar filhos super protegidos para que eles cresçam ingênuos, inexperientes da vida. Nós precisamos de dar a eles a educação necessária, tirar de dentro, trabalhar essa bagagem maravilhosa que eles trazem, mas educá-los com amor. Então, é dito pelo Allan Kardec, ainda no finalzinho dessa questão 68, que a cura para a nossa humanidade poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, né? Vem de eras, mas não é impossível. E ele afirma que isso não se dará, não se chegará a isso, né? A essa cura, não vamos chegar se nós não tratarmos o mal pela raiz, quer dizer, pela educação. Então, meus amigos, era essa nossa conversa da tarde de hoje, e nós vamos terminar com a fala de Paulo, que Vinícius termina a sua mensagem, onde ele diz, né, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que saibais qual a boa e perfeita vontade de Deus. Então, sobre os nossos ombros tem uma grande oportunidade de trabalho, de educação, de colaboração na obra do Pai, né? Na obra de Deus, que nós devemos nos preparar para isto, nos preparar para esse trabalho, porque todos nós estamos sendo convidados a trabalhar na obra da educação, a começar por nós. E esse momento favorece. Nós estamos atualmente disseminando o evangelho, jogando as sementes. Olha a nossa responsabilidade. Estamos numa vitrine, jogando as sementes. Algumas cairão no espinheiro, outras cairão nos rochedos, outras cairão em terra fértil. Cada um tem o seu tempo. Que nós possamos fazer o nosso papel e que possamos, a cada dia, ser merecedores de habitar num mundo onde nós podemos trabalhar os nossos valores morais e, a cada dia, melhorá-los um pouco mais. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada, Thelma. Nós estamos aqui agradecidos por essas reflexões que você trouxe a partir do Pedro de Camargo, Vinícius, que com certeza nós vamos ficar mais alertas no dia a dia, né? Em todo o trabalho com os nossos filhos, os nossos sobrinhos, aqueles que estão em torno de nós, e, afinal, de nós mesmos, porque a gente vai voltar. E a gente vai voltar e a gente já está recebendo, né, todo o insumo para que a gente volte melhor. Né? Muito obrigada, viu, querida? Muita paz para você. Então, nós vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa atividade desta tarde, tão nutritiva espiritualmente. Né? Vou pedir a Mara Lúcia para fazer a nossa prece. Queridos companheiros, vamos, neste momento, elevar nosso pensamento ao nosso Pai amado e misericordioso para agradecer. Agradecer hoje especialmente a Pedro de Camargo, também chamado Vinícius, por todo o trabalho, toda a dedicação, todo o esforço em escrever essas mensagens, em escrever esses livros,
com essa temática tão importante para as nossas vidas, que é a educação. Agradecer também a Thelma, nossa companheira, que dividiu o seu estudo conosco de forma tão generosa. Agradecer a ela e a todos os companheiros que neste mês de outubro estiveram aqui na nossa casa de Jorge Niemeyer, falando sobre esse tema, educação, dividindo conosco todo o seu estudo, todo o seu empenho. Que esses irmãos possam ser abençoados e fortalecidos, para que assim sigam na sua tarefa de divulgação da doutrina espírita. E agradecer ao nosso Mestre Maior, Jesus, e a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, por termos a doutrina espírita em nossas vidas, essa bênção em nossas vidas. Muito obrigada, Mestre, muito obrigada, Pai. Pedimos que nos fortaleçam, que derramem sobre nós as suas luzes, para que possamos seguir adiante, cumprindo, cada um de nós, a parte que cabe na tua obra, Pai. Que possamos nos educar, para assim ajudar ao irmão mais necessitado, com o nosso bom exemplo, servindo de inspiração àqueles mais necessitados, como outros que já estão mais evoluídos do que nós, nos servem de inspiração. Que sejamos dignos, Pai, de sermos chamados de teus filhos e possamos nos dedicar, nos empenhar nesse nosso progresso, ajudando também ao progresso dos nossos irmãos. Fica conosco, então, Pai, nos abençoando e que possamos ficar na tua paz. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Obrigada a todos. E até quinta-feira que vem, né? Nesta mesma hora, para o outro conjunto, né, de palestras, agora no mês de novembro. Viu? Muita paz a todos. Boa tarde. Thelma, obrigado. Obrigado, Thelma. Obrigado, Obrigado, Mara. Thelma. Obrigado, Darcy. Obrigada, Obrigado Thelma. a todos. Que tema para refletir, hein? Estou aqui só batutando. Isso Boa mesmo. tarde a todos. Tchau, tchau. Boa Até tarde. já. Beijo para todos. Obrigada, Tchau, beijo. Muito bom. Até mais Beijo. tarde. Até mais tarde, até às 18h.